quero mais uma vez dizer da minha alegria de estar aqui. Como já foi falado pelo pastor Broto, já estivemos aqui pela manhã compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Voltamos agora à noite também para mais uma vez meditarmos nessa palavra tão gloriosa, viva e eficaz. E também quero reiterar o que falei pela manhã, a minha satisfação de poder estar participando desse momento tão festivo de aniversário da igreja, 80 anos de igreja organizada. E mais feliz ainda por ver esse momento agora há pouco, de vidas sendo confirmadas, consagradas, convertidas ao Senhor. Muito feliz, e sei que o Senhor tem muito mais, para fazer aqui e acrescentar a esta igreja, desde que sejamos fiéis ao Senhor. Me lembrei de uma palavra do reverendo Francisco Leonardo, foi diretor do nosso Seminário Presbiteriano do Norte. Tive a alegria de conviver com ele na época em que ele era diretor. Nós cursamos ali o seminário, e alguém, certa ocasião, perguntou a ele: reverendo, será que se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? E a resposta dele foi: se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. É o contrário, E a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aquele desafio que lançamos para a igreja hoje pela manhã aqui, nós precisamos ser nos nossos lares, no trabalho, vizinhança, onde quer que formos e estivermos, se nós de fato formos fiéis, nós vamos ver grandes obras do Senhor no seio da sua igreja, e por que não dizer na cidade também. Meus irmãos, hoje eu quero meditar com vocês em 1 Samuel, capítulo 17. É um texto bastante conhecido da igreja. As crianças conhecem demais essa história. É a história de Davi e Golias. E aí eu quero meditar com os irmãos. Vamos ver a partir do versículo 24. Vocês vão me acompanhar aí. Mesmo assentados, ouçamos o que a palavra de Deus nos diz. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele,
teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou o urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá esta multidão, toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tocou-lhe a espada, tomou-lhe a espada, e desembaiando-a, e o matou, cortando-lhe com ela, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. O Senhor aplica essa palavra a todos nós. Amém. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos. Ó Deus, a Ti honra e glória, eis-nos aqui diante da Tua face. Mais uma vez agradecemos o privilégio, tendo consciência plena da grande responsabilidade que temos de compartilhar, meditando aqui na Tua palavra, compartilhar esta palavra com o Teu povo que aqui está. Muito obrigado a Deus por ela, que é viva e eficaz, não jamais voltará para Ti vazia. Essas são as promessas que o Senhor nos faz. Pedimos da Tua graça sobre nós, Senhor Deus,
para que ao meditarmos na mesma, o Senhor mesmo fale conosco, fala o nosso coração, a nossa mente, promove em nós mudanças, ajuda-nos a absorver a Tua palavra e nos dispomos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, a obedecê-la. Que o Senhor seja bendito na noite desse dia, que Tu sejas glorificado, que Jesus Cristo seja exaltado aqui entre nós. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus. Te oramos gratos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, queridos, visitantes também, eu quero fazer aqui como introdução algumas referências, e eu quero me portar a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. O Senhor fala através de algo que foi escrito na parede a Belsazar, dizendo a ele que os seus dias estavam contados e o seu reinado seria dele tomado. Antes, porém, o Senhor lembra a ele, através destes ensinamentos, de que, a partir do verso 18, ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino de grandeza, glória e majestade. Nabucodonosor não era um homem temente a Deus, mas Deus, como Senhor da história, disse que deu a ele reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não convém. Não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Semelhança do seu pai, que não glorificou a Deus, Belsazar também estava perdendo o seu reinado, porque não glorificou a Deus. Não obstante Deus ter dado tudo aquilo que ele tinha, seu reino, majestade, honra, soberania, quem sabe ali onde ele reinava, mas ele não temeu a Deus, nem deu a Deus glória. Moisés, certamente, como servo do Senhor, também foi desafiado a fazê-lo, e que certamente o fez em várias circunstâncias. Mas quando o Senhor o chama e diz: Moisés, vai, fala a rocha e ela vai dar água. Quando o povo estava clamando por água, e ele vai lá e bate na rocha 2 vezes. E o Senhor disse: porque tu não santificaste o meu nome, porque tu não me glorificaste, tu não vais entrar na terra prometida. Porque o Senhor disse para ele falar a rocha, e ele bateu na rocha. E Hebreus fala que a rocha era Cristo. Portanto, irmãos, esse texto ele vai tratar da história da vitória do povo de Deus contra o seu inimigo. Essa vitória se deu
Atende, irmãos, pelo zelo que Deus tem do seu próprio nome, pelo seu próprio nome, e o zelo que Deus tem pelo seu povo, e também pelo propósito de Davi, que tinha no seu coração, dado pelo próprio Deus, de glorificar o Senhor. A compreensão de Davi, diferentemente daqueles que estavam sendo desafiados durante 40 dias, que diziam que Golias estava desafiando o exército de Israel. Quando Davi fala, ele diz: Golias está desafiando o exército do Deus de Israel. A compreensão de Davi certamente era muito diferente da compreensão desses homens aqui. E o propósito de Davi, com a disposição para lutar contra Golias, era exatamente glorificar o nome do Senhor. Este era o propósito dele, e deve ser o propósito de todo homem. Nós aprendemos pelo catecismo, na sua primeira pergunta, qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, experimentar o Senhor, constituir uma comunhão com Deus, bendizer o seu nome em tudo que fazemos e no que somos. Este é o propósito do ser humano. Portanto, nós falamos no iniciozinho lá, Nabucodonosor, Belsazar, não eram homens tementes a Deus, mas todo ser humano foi criado para glorificar o nome do Senhor. Tudo que o Senhor fez foi para a sua glória, e a sua glória Ele não dá a ninguém, a homem algum. Então é propósito do Senhor, para mim e para você, que nós vivamos para a sua glória, e naquilo que fazemos e no que venhamos a ser. Neemias, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, e que o fez em 52 dias, certamente com o apoio de todo o povo, Deus o desafiou para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Eles foram zombados, foram perseguidos, de alguma forma, muitas tentativas de impedi-los de reconstruir os muros. Alguns disseram que eles, mesmo que reconstruíssem, até uma raposa vindo era capaz de derrubar aquele muro. Mas ao verem, os inimigos ao verem o que Deus fez ali, reconheceram que por intervenção de Deus é que fizemos esta obra. Este foi o reconhecimento deles. Só pode ter sido o Senhor, através destes homens, que reconstruiu esses muros. A glória de Deus, tudo que tem sido feito em nós, nas nossas vidas, através de nós, a glória tem que ser dada ao Senhor. E foi para isso que nós fomos chamados, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. Nós cristãos estamos aqui para vivermos para a glória de Deus em toda a nossa vida, e em tudo que nós viemos a fazer. Fomos chamados para vivermos para a glória de Deus. Certamente, irmãos, que tomando como referência essa história de Davi aqui, na luta contra Golias, é o que nós queremos compartilhar com os irmãos. Tomando como base essa história, Davi, ao perceber, ao chegar lá na batalha, lembrando que 3 dos seus irmãos estavam lá, e o pai de Davi foi quem o enviou para lá, mesmo que um dos seus irmãos tenha então estranhado ele estado ali, achando que Davi estava ali para ficar observando, curiosamente, algum interesse qualquer, mas foi o pai que o enviou. E Davi, estando lá, ouviu exatamente os desafios que o filisteu, o gigante Golias, estava fazendo ao povo de Deus. E ao ouvir aquilo, Davi já afirma de antemão: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Como disse há pouco, a visão de Davi era diferente daqueles que estavam ali quando o informaram a respeito do que estava acontecendo. Que tipo de desafio era aquele? É uma afronta, é um desafio ao exército de Israel. Mas Davi se coloca dizendo que essa afronta é contra o exército do Deus
vivo. Interessante que Davi usa uma palavrinha aqui, quem é esse incircunciso? Davi estava dizendo já de antemão que ele era um perdedor. Ele não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Ele não tinha aliança nenhuma com o Senhor. O que certamente aqui caracterizava essa aliança com o Senhor era a circuncisão. Então este homem, Deus não está com ele, e por isso eu não o temo. Davi continua: porquanto afrontou o exército do Deus vivo, e hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, no seu contexto de vida, glorifica ao Senhor, e é o que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui. Em primeiro lugar, porque o cristão glorifica a Deus quando ele não teme os inimigos. A semelhança do que aconteceu com Davi, nós iremos glorificar ao Senhor quando nós não tememos os nossos inimigos. Saul, aqui o exército de Israel, diz o texto lá, versículo 11, espantaram-se e temeram muito. Versículo 24 também vai falar que eles temeram, todos eles temeram. Então o desafio foi feito durante esse período aí, como já falamos, de 40 dias, e ninguém se habilita ou se habilitou para guerrear ou lutar contra o gigante Golias. Era um gigante, aproximadamente 3 metros, ou mais de 2 metros, mas era um homem diferente, e a Bíblia fala de fato que ele era um gigante, e ninguém se habilitou a lutar contra ele. Todos temiam o gigante Golias, não apenas provavelmente pelo seu tamanho, mas o desafio era: olha, se ao lutar, quem perder, então o outro exército vai ser escravo do exército vencedor, ou daquele que não vencesse aquela luta. Sei que pelo contexto, a palavra de Deus vai falar que havia temor em Israel. Todos temeram. O rei Saul temeu. Ninguém se habilitou então a desafiar Golias. Mas Davi, diferentemente deles, glorifica a Deus quando ele aceita o desafio. Só o fato dele aceitar o desafio, ele já está glorificando a Deus. Desafio de lutar por amor a Deus, por amor à sua causa, por amor ao seu povo. Então Davi glorifica a Deus e se entrega por inteiro para poder guerrear. Ou seja, desafiando ao próprio Golias, ao gigante, corajosamente se dispõe a lutar, e ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Está no versículo 32. Certamente, irmãos, que é exatamente assim como Deus nos quer, totalmente consagrados, totalmente entregues a Ele, totalmente dispostos, como bem disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Seja qual for a dificuldade, complicações, perseguições até, mas nós não podemos certamente temer aquilo que está diante de nós, o inimigo das nossas almas especialmente. Então não podemos estar divididos, mas Davi estava totalmente disposto e entregue. Davi demonstra essa coragem quando se dispõe a ir, e quando o gigante vem ao seu encontro, ele vai e se apressa para encontrar o gigante, para certamente glorificar o nome do Senhor, derrotando este homem. O texto vai dizer no verso 48 que ele correu de encontro ao filisteu. Por isso não devemos temer o inimigo das nossas almas, irmãos, nem tampouco a homens. Jesus glorifica o nome de Deus por não temer nenhum tipo de oposição, de força, instituição religiosa. Os apóstolos não temeram também, embora fossem pressionados, presos, até açoitados. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. Foram corajosos e mudaram certamente a sua época. Nós também não devemos jamais temer o inimigo das nossas almas, nem tampouco o homem.
Jesus venceu os inimigos, certamente nós também venceremos. A palavra de Deus fala que os apóstolos, certa ocasião, ou melhor, um homem se aproximou de Jesus e disse: olha, os teus discípulos não puderam expelir o demônio. Jesus disse: homens de pequena fé. Só um valente para derrotar um outro valente. A Bíblia fazia referência ao próprio Jesus Cristo. Então não é certamente com temor que nós vamos vencer as lutas, nem tampouco os inimigos ou o inimigo das nossas almas. A recomendação bíblica é exatamente isso. Não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode colocar uma alma no inferno. Certamente referindo à pessoa de Jesus. Portanto, Davi não temeu por causa de uma vida que ele tinha com Deus. As palavras de Davi, quando diz e percebe exatamente que afronta é o Deus de Israel, que afronta é o Deus vivo, isso vai demonstrar claramente a vida que Davi tinha com Deus. E Davi glorificou a Deus através da sua vida. Ele vivia uma vida de comunhão com o Senhor, e essa coragem que Davi tinha vinha do Senhor. Mas na frente a gente vai ver isso muito claramente, que Davi, ao se colocar à disposição diante do rei, ele faz referência à razão pela qual ele está se dispondo, a razão pela qual ele não teme o inimigo. É a vida de Davi com Deus fez toda a diferença. O Senhor não é como gigante, por isso ele falou incircunciso, mas o Senhor é comigo. Então o Senhor é com ele. Aliás, essa foi a referência que foi feita a respeito de Davi, quando Saul tinha algumas perturbações, e alguém disse: a gente conhece um rapaz que pode tocar harpa e fazer o rei se acalmar. E a referência que eles fizeram a Davi foi o seguinte: e o Senhor é com ele. 1 Samuel 16, 18. Então este homem que vem para tocar harpa, eles fazem referência, ele toca a harpa e o Senhor é com ele. De fato acontecia quando ele tocava a harpa. Então, como a Bíblia diz, o espírito maligno, e vindo do próprio Senhor contra Saul, então acalmava, o Senhor acalmava a Saul pelo toque então da harpa, e o Senhor é com ele. Isso o diferenciava dos demais homens. Isso significa dizer, irmãos, que nós, como servo de Deus, eu e você, que temos o Espírito de Deus que habita em nós, essa é a promessa que o Senhor nos deu. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, já é obra do Espírito, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo. Todos aqueles que buscam o Senhor e têm comunhão íntima com o Senhor são cheios do Espírito Santo. Eu e você temos em Deus, em Cristo, certamente credenciais. Ou seja, Deus é comigo, Deus é com você, Deus é conosco. Falta-nos certamente, irmãos, ter essa consciência para agirmos com coragem, com intrepidez, com ousadia. Isso era uma tônica na igreja primitiva. Isso era comum na igreja primitiva. Deus usando homens sendo cheios do Espírito Santo, e eles certamente buscavam a face de Deus. Temos o exemplo logo no iniciozinho de Atos, capítulo 4, quando Pedro e João são presos por causa da cura de um homem na porta da igreja, na porta do templo. Este homem é curado, eles são interrogados, Pedro e João são presos, interrogados, pressionados a calar. É quando eles dizem: nós, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. E mais, irmãos, quando eles são soltos, eles encontram a igreja que está em oração, e a oração deles é a seguinte: Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, enquanto nós abrimos a boca, Senhor Deus, faz milagres, realiza grandes obras, mas não nos deixa parar
parafraseando. Não nos deixa parar de fazer a tua obra. Não são as pressões do inimigo, não são as pressões dos homens que devem nos fazer parar, calar ou nos intimidarmos em relação ao contexto em que nós vivemos. Falei no início, e essa é a minha proposta hoje: nós vivemos e devemos viver para a glória de Deus. O homem vive para isso. Como missão da igreja é proclamar as virtudes do Evangelho, da palavra do Senhor, pregar Jesus Cristo. E nós passamos semana após semana de boca fechada, não compartilhamos, nos intimidamos com alguma coisa, o status quo, pressões, não sei, timidez. Mas se temos propósito no coração, que era o que Davi tinha aqui, mesmo diante da pressão, isso aconteceu com os apóstolos também. Eles abriram a boca para defender o Evangelho, abriu a boca para falar de Jesus Cristo, porque havia no propósito deles bem dizer o nome do Senhor. Havia no coração de Davi a intenção de glorificar o Senhor. Por isso ele diz: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não vai ser um homem que vai desafiar esse exército que é do Senhor. E é muito interessante, embora o exército de Israel fosse um exército extremamente preparado, até pelas frequentes guerras que o povo travava, que o exército travava, mas é muito interessante porque todas as guerras de Israel vencidas, o marco era: Deus fez isso. Todas as nações, quando via Israel se aproximar, compreendiam que a força não estava no exército, mas a força estava no Deus dos exércitos. E esse é o Deus que eu e você servimos, Deus vivo. E esse deve ser o meu e o seu propósito. A pergunta é: quando nós nos intimidamos diante dos homens, diante do inimigo das nossas almas, nós glorificamos a Deus nisso? Muito pelo contrário, Deus se envergonha de nós quando nós nos intimidamos. Certamente que há discernimento, sabedoria, para a gente saber como fazê-lo, viver o Evangelho, proclamar as virtudes do Senhor. Mas o que nós não podemos, irmãos, é ficar calados. Precisamos compartilhar as verdades da palavra de Deus. Deus, quando chama Moisés, a primeira coisa que ele diz: por medo, eu sou um homem pesado de línguas, jamais vou afrontar a Faraó, mande outro. Quando o Senhor diz: eu estou contigo, é você mesmo que vai, a história muda. Gideão tinha 32 mil homens nas mãos para lutar contra os medianitas. Grande parte das coisas que o povo de Israel produzia, os medianitas iam lá e tomavam. Deus levanta Gideão, e de 32 mil homens, Deus só usa 300 para derrotar o exército dos midianitas, para mostrar que a glória é dele, que a força é dele, que o Senhor está com os seus, que o Senhor jamais abandona os seus. Quando o Senhor chama Josué, ele diz: ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Não podemos intimidar, irmãos. Nós temos deixado de fazer grandes coisas para o Senhor. A igreja está travada. O Senhor não tem avançado, o Evangelho não tem avançado. O nome do Senhor não tem sido bendito, porque nós temos nos intimidado. Era isso que estava acontecendo lá. Eram 40 dias. A minha pergunta é: quantos anos a igreja tem se tornado tímida? Quantos anos? Ou há que um grande pastor na Coreia, a maior igreja presbiteriana do mundo, e na Coreia, escreveu um livro chamado Para os Leigos. Ele se incomodou bastante, porque ele disse: não obstante ter muitos cristãos no poder,
Lá na Coreia, nós não vemos mudanças significativas. O grande evangelista Billy Graham, ele dizia o seguinte: alguém pode se levantar contra o cristianismo como instituição, mas jamais terão alguma coisa a dizer contra um homem que, pelo poder de Deus, resolve de fato ser igual a Cristo, servir ao Senhor. Então, irmãos, o que Deus faz ou quer fazer no mundo depende de mim e de você. Nós não podemos ser tímidos, nem nos acovardarmos. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu na luta travada por Gideão. Muitos deles, o Senhor disse, os imprudentes ficam de fora, e também os tímidos. E o Senhor ficou apenas com 300 homens de coragem, dispostos a glorificar o nome do Senhor. Por isso, se nós, na semelhança de Davi, queremos glorificar o nome do Senhor, nós não podemos temer os nossos inimigos. Falava hoje pela manhã, o adolescente na escola: você não vive o cristianismo porque teme. A força dos colegas sobre você, a pressão dos colegas sobre você é muito grande. Você se intimida. O adolescente, o jovem na faculdade, passa 4, 5 anos no banco de uma faculdade, intimidado. E alguns ainda desviam do Evangelho. Que impacto nós vamos causar na sociedade, como cristãos, se nós não tivermos essa consciência de que não é um exército apenas, é o exército do Deus vivo? Que impacto nós vamos causar na sociedade se a nossa intenção não é a de Davi, que toda a terra saberá que há Deus em Israel? Precisamos aceitar os desafios, irmãos. Desafio de orar por alguém e Deus fará a obra. Desafio de pregar o Evangelho e vidas serão transformadas. Hoje eu já contei, foram 15. 15 foram recebidos aqui na igreja. Glória seja dada ao Senhor, agora e para todos sempre. Mas amanhã poderá ser 40. Se todo mundo, como compartilhamos hoje de manhã, cumprir o seu papel de ser cristão autêntico onde está, vai mudar a história desta igreja. Desafio para os próximos 80 anos. Aqui vai ficar pequeno, irmãos. É muito caro pegar um outro terreno por aqui por perto. Mas uma igreja triplicada tem dinheiro para comprar um outro terreno. Nós não podemos ficar aqui debaixo ou entre essas 4 paredes. Até quando? O Senhor não está interessado em números, nem essa é a minha intenção em falar aqui sobre números. Mas uma igreja que age com fidelidade, ousadia e intrepidez, fatalmente os frutos virão. Fatalmente os frutos virão. Nós não podemos temer, irmãos, em hipótese alguma. Toda a terra saberá que Israel há Deus. Um outro ponto que a gente pode tirar aqui é que o cristão glorifica a Deus quando age por fé. Foi isso também que fez a diferença na vida de Davi. E como cristão nós precisamos viver para a glória de Deus. Glorificar a Deus em todas as coisas significa glorificar a Deus quando nós agimos por fé. Davi, aos olhos dos homens, não tinha nenhuma condição para fazer o que fez. A melhor colocação é para Deus fazer o que fez através de Davi. Primeiro que Davi não tinha nem idade para estar no exército. De todos os seus irmãos, só 3 foram. Davi era o caçula. Era o mais novo. Parece que 8, né? Parece que eles eram 8. Né? Davi era o último. Estava lá porque o pai mandou levar alguma coisa para os irmãos, saber como é que os irmãos estavam. Quando Eliabe o vê: o que você está fazendo aqui, menino? Desceste aqui para quê? És curioso, né? Quem sabe até envergonhado o irmão estava, por isso afrontou Davi.
talvez ele já soubesse que Davi era um homem de Deus. Ele conhecia o seu irmão, sabia que Davi temia Deus. Nós estamos com medo, e agora vem tu querendo fazer? Às vezes isso acontece dentro da igreja. Os crentes mais velhos, ficam meio chateados com os mais novos que evangelizam, que falam de Jesus, não tem medo de ninguém. Quer aparecer, quer ser melhor do que os outros. E o cara pregando o evangelho ali, trazendo gente para a igreja, trazendo os amigos para a igreja. O irmão dele entende que Davi não deveria estar ali naquele momento. Na visão de Saul, eu não vou mandar você, que você é muito novo, é moço demais. Mas se eu não tenho ninguém, pelo menos eu vou te proteger para demorar a morrer. O despreza, é ruivo, muito novo. E outro que o despreza é Golias. Golias manda alguém na frente, seu escudeiro. Golias nem batalhava sozinho, ele já era famado, conhecido, guerreiro, muito bem preparado. E aí vem Davi apenas com uma funda e algumas pedras. Quando Golias ouviu, desprezou. Era moço, ruivo, de boa aparência. Portanto, Davi foi exposto como incapaz para a batalha. Meus irmãos, como Deus pode todas as coisas. Ele pode mudar uma sociedade usando apenas um homem. Imagine uma igreja que se conscientiza disso. Davi foi exposto, mas Davi expõe o que Deus já havia feito por ele na luta contra o urso e o leão. Davi tinha certeza de que Deus estava com ele. Verso 34 a 37, eu quero voltar com vocês lá. Nós estamos em 1 Reis, capítulo 17. 1 Samuel 17. Veja comigo aí alguns versículos. 34 a 37. Diz aí: respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio o leão, o urso, e o tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi usou a fé, mas também a experiência que ele já havia tido com o Senhor. O Senhor foi comigo lá, e o Senhor será comigo aqui. Por isso ele se dispõe. Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei exatamente com quem eu estou lidando. Eu conheço o meu Deus. Quero que você me envie, me permita ir. Ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Isso faz toda a diferença, irmãos, na vida de nós como cristãos. Nós esquecemos disso no nosso dia a dia. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. A gente vê, não apenas pelas Escrituras, mas pelo que conhecemos, pelas experiências que nós já tivemos e pelas experiências que nós já ouvimos, que quando alguém ousa sair do seu gueto e proclamar as virtudes do Senhor, a palavra do Senhor lá fora, o Senhor faz grandes
milagres. O Senhor faz grandes obras quando nós nos dispomos a obedecê-lo. Davi creu, já tinha tido experiência com o Senhor. Então ele, para convencer a Saul, ele diz: olha, o Senhor foi comigo lá, será comigo aqui também. Talvez Saul estivesse pagando para ver. Hoje mesmo, ele diz para o filisteu: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor me livrou lá, e o Senhor me livrará aqui. Isso é fé. E a palavra de Deus fala em Romanos 1,17 que o justo viverá pela sua fé. E Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo como cristãos por evidências. Quando as coisas apontam, nós então assumimos. Exemplo: quem aqui nesse calorão de Teresina vai sair com a sombrinha? Só proteger do sol, né? A gente não sai com a sombrinha, diz: não, vou sair com a sombrinha ou com guarda-chuva, porque vai cair um toró. É assim que o justo vive. Nós vivemos, irmãos, por evidências. Olha, as coisas não estão muito boas. Hoje, por exemplo, Brasil, o contexto que nós estamos vivendo, né? Como ousar fazer alguma coisa para a igreja se... Pastor, tem algumas pessoas aí que estão desempregando, né? A situação está difícil. Então nós não vamos mais fazer isso, nem aquilo outro, porque o dízimo vai diminuir. Fatalmente o dízimo vai diminuir. E aí nós somos poldados, irmãos, e também na nossa vida, poldados. Mas o que faz a diferença de tudo aqui, irmãos, em relação a viver por fé, é a intenção do coração de Davi, como deve ser